Bom dia a todos. Meus cumprimentos a todos os presentes. Obrigada por estarem aqui conosco hoje, nessa manhã de quarta-feira, prestigiando mais um evento do mês de advocacia, promovido pela OAB de Santa Catarina em parceria com as comissões. Meu nome é Giane Belo, eu sou advogada, sou conselheira estadual da OAB de Santa Catarina, sou presidente da Comissão do Direito da Vítima da OAB. E gostaria de dizer que para mim é uma honra imensa estar aqui hoje, participando desse painel, com pessoas tão especiais, tão importantes no nosso meio de enfrentamento da violência jurídico e nacional, como a desembargadora Salete, a doutora Valesca e a nossa colega Renata Castilho. Para mim é uma honra imensa. Gostaria de agradecer a todos a oportunidade de estar aqui e gostaria de agradecer principalmente ao nosso presidente, doutor Rafael Orne, a sua diretoria, a Escola Superior da Advocacia, Dr. Marcos Vinícius Borges, a Coordenadoria das Comissões, Dr. Pedro Miranda, a Caixa de Assistência dos Advogados, doutora Cláudia Prudêncio, as comissões do Direito da Vítima da OAB, na pessoa das diretoras Edirlene Freitas, Denise Marcon, Janaína Prazeres, e a Comissão de Combate à Violência Doméstica da OAB, na pessoa da presidente, que está aqui conosco hoje, que é parceira de trabalho, doutora Renata Castilho, a quem desde já externo a minha grande admiração como pessoa e como profissional. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial às nossas convidadas, desembargadora Salete Silva Somariva, doutora Valesca Zanello, que tão gentilmente aceitaram o nosso convite para estarem aqui hoje, nos brindando com seu conhecimento, sua experiência ativa, extremamente ativa, acerca de um tema tão delicado e tão complexo que é a violência doméstica. Doutoras, muito obrigada, sejam muito bem-vindas à Casa da Advocacia. A presença das doutoras muito nos honra e muito nos alegra. Sobre o nosso painel, eu gostaria de dizer que ele vai ter duas rodadas de falas. A primeira fala, as convidadas terão de 20 a 25 minutos para a exposição da temática, e na segunda fala, de 10 a 15 minutos. E também mediará as falas a doutora Renata, junto comigo. E a respeito do tema, do enfrentamento da violência doméstica, eu faço aqui uma breve introdução a respeito, e faço sempre em todas as oportunidades onde podemos falar a respeito dessa temática, da importância de trazer essa temática ao debate, porque isso faz parte, inclusive, desse processo evolutivo. Durante muitos anos, desde o início dos tempos, em toda a história da humanidade, existiu o problema da violência doméstica, mas durante muito tempo não se falou sobre isso. Esse problema era mais restrito ao âmbito familiar ou do casal. Então, durante muito tempo se ouviu falar que em briga de marido e mulher não se mete a colher, não se deve se envolver na briga do casal. Então, isso também passou por um processo de evolução, porque se percebe hoje que é um problema que não é do casal, é um problema de todos, é um problema dos filhos do casal, dos pais, dos familiares, de toda a sociedade. Toda a sociedade sofre com a violência doméstica, cada vez mais numerosa a nível de mundo, a nível de Brasil e a nível de Santa Catarina. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde considera a violência contra as mulheres como uma pandemia. Estamos hoje vivendo uma pandemia dentro da pandemia. E essa pandemia afeta o mundo inteiro, independentemente, a violência doméstica, independentemente de classe social, religião, grau de instrução, idade, infelizmente ela está no nosso meio o tempo inteiro. Inclusive agora, aqui, durante esse painel. Muitas mulheres são vítimas de violência doméstica nesse momento. E aqui, hoje, em homenagem aos 14 anos de criação da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, que faz aniversário agora no dia 7 de agosto, eu trago como exemplo Maria da Penha. Maria da Penha é símbolo nacional da liderança e luta pelo fim da violência contra as mulheres. Ela foi vítima de dupla tentativa de feminicídio. Seu então marido, simulando um assalto, deu um tiro nas costas de Maria da Penha enquanto ela dormia. Ela foi atingida na coluna vertebral, e fato esse que a deixou paraplégica. Depois de 4 meses hospitalizada, passando por inúmeras cirurgias, ela voltou para casa, achando que tinha sido vítima de um assalto ainda. E após ficar vários dias em cárcere privado, ela sofreu nova tentativa de feminicídio,
Enquanto tomava banho, seu marido tentou eletrocutá-la. Maria da Penha era farmacêutica bioquímica, tinha mestrado, e seu ex-marido era economista, professor universitário. Esse caso foi o primeiro caso considerado como crime de violência doméstica no Brasil, no ano de 2002. As sequelas de Maria da Penha foram gigantescas, assim como são em outras milhares de mulheres no Brasil, no nosso estado e no mundo. É importante dizer que o Brasil terminou o ano de 2019 com mais de 1 milhão de processos de violência doméstica e 5,1 mil processos de feminicídio em tramitação na Justiça. Nos casos de violência doméstica, houve um aumento de quase 10%, com o recebimento de 563,7 mil novos processos no ano de 2019. Os casos de feminicídio que chegaram ao judiciário cresceram 5% em relação a 2018. Os dados estão no painel de monitoramento da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, do Conselho Nacional de Justiça. Por isso, mais do que nunca, se percebe hoje que é um problema de todos, é um problema de toda a sociedade. O passivo é muito grande. E hoje também, depois de muito se evoluir a respeito desse tema, se percebe que é necessário uma ação conjunta, interinstitucional, para conseguir almejar um resultado efetivo perante o tema. Então, hoje aqui, nós vamos conversar a respeito de medidas dentro da esfera do judiciário, em consonância também com os aspectos psicológicos da violência, porque não se trabalha sozinho numa esfera apenas. E para que nós possamos tentar iniciar o processo de diminuição das incidências de violência o quanto antes, e se não nessa geração, mas para as próximas, já sabemos que precisamos trabalhar também o agressor. Precisamos trabalhar também as crianças e o aspecto psicológico das crianças, dos agressores e das vítimas. Então, é bastante complexo. Quanto mais nós nos aprofundamos no tema, mais descobrimos sim que mas que tem sim um encaminhamento. Com o envolvimento de todas as instituições, com o envolvimento conjunto, com políticas públicas, que possam também assegurar uma efetividade no atendimento das vítimas, se consegue sim chegar a um resultado. Com essa fala de introdução, eu já vou passar a palavra à desembargadora Salete Somariva, apenas antes fazendo uma breve leitura do seu currículo. Resumindo, a doutora Salete Somariva é desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a CEVID. É presidente do Colégio de Coordenadores Estaduais da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a COCEVID. Esteve à frente da Coordenadoria de Execução Penal e Violência Doméstica do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos biênios de 2012, 2013, 2014 e 2015. Destacando que a desembargadora atuou também muitos anos na advocacia catarinense, tendo exercido a vice-presidência da subseção da OAB de Santa Catarina de Criciúma, nos períodos de 91 a 92, e a presidência da mesma subseção no período de 93 a 97. Também foi membro do Tribunal de Ética da OAB de Santa Catarina e presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, circunscricional de Criciúma. Doutora Salete Somariva, muito bem-vinda à Casa da Advocacia, é uma honra tê-la conosco. Novamente, muito obrigada por sua participação e eu gostaria já de passar-lhe a palavra para tratar inicialmente dessa questão do enfrentamento da violência junto ao Poder Judiciário, e principalmente agora nesse período de pandemia e isolamento social. Por favor, tenha a palavra. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer o convite da doutora Giane, cumprimentá-la pelo brilhante trabalho que tem feito à frente de comissões da OAB, cumprimentar a doutora Renata Castilhos também, pelo trabalho realizado e também pelo fato dela presidir a Comissão da Violência Doméstica da Ordem dos Advogados. Gostaria de cumprimentar a doutora Valesca, dizer que é um prazer enorme estar aqui, partilhando com ela esse momento tão especial e dizendo que ela fez uma palestra o ano passado num evento da CEVID e teve muito sucesso. As pessoas comentam até hoje o brilhantismo e o significativo da fala da doutora Valesca, que a muitos impressionou. Cumprimento carinhosamente
e digo do meu prazer em revê-la. Doutora Jane, eu não podia deixar aqui de fazer um cumprimento aqui ao presidente, nosso doutor Rafael Horn, e a todos os advogados de Santa Catarina, porque esse é o mês do advogado, é o mês da advocacia, e isso diz muito perto a minha pessoa. Eu advoguei 25 anos em Santa Catarina, eu diria, com a minha sede em Criciúma, mas advogava nas comarcas adjacentes e outras, e tive uma experiência fabulosa, né, dentro da Ordem dos Advogados, porque exerci aqueles cargos que você mencionou e outros anteriormente, e que me trouxeram muita experiência e eu pude ver realmente o que significa a Ordem dos Advogados do Brasil. E hoje eu vi uma frase ali que me impressionou, quando estavam passando ali a introdução, da OAB dizendo, você defende a justiça e eu defendo você. É muito importante essa frase, ela toca muito, e eu sou muito agradecida à Ordem dos Advogados, porque depois de 25 anos de exercer a advocacia, eu fui alçada ao Tribunal de Justiça, o que é uma honra imensa para mim. Mas eu diria que eu estou desembargadora, né? Não por muito tempo ainda, porque o tempo passa e daqui a alguns poucos anos eu vou ter que deixar. Mas eu tenho assim, eu diria um carinho especial, um respeito especial a todos os advogados, lutadores, guerreiros. Para a advocacia, para os advogados, não existe obstáculo, eles conseguem vencer a todos. E mais, não se envergam jamais a qualquer adversidade, estão sempre à frente, são grandes lutadores, grandes guerreiros, e fica aqui a minha homenagem a todos. E eu digo sempre que, na verdade, a minha casa natural é a Ordem dos Advogados, estou desembargadora com muita honra, tenho o mesmo apreço pelo Tribunal de Justiça, o mesmo carinho, o mesmo respeito, porque também recebi tudo isso dessas instituições, mas a minha verdadeira casa é a OAB, e talvez eu volte para ela também após a aposentadoria. Bom, vamos dar início, então. Eu vou falar um pouquinho aqui, vou dizer o que é. E ontem, conversando com a Jane, eu fiquei repensando, e, na verdade, poucas pessoas, mesmo dentro da Justiça, sabem o trabalho da CEVID. Muitos até pensam que nós estamos em passeatas, erguendo bandeiras, algumas coisas dessa natureza. Na verdade, a coordenadoria estadual, as coordenadorias estaduais de todos os países, de todo o país, foi criado em atenção a uma resolução do CNJ de março de 2011. Essa resolução do CNJ determinava que todas as coordenadorias, todos os tribunais de justiça do país tivessem uma coordenadoria que cuidasse da situação de violência da mulher. Então, é um órgão institucional. A CEVID é um órgão institucional porque foi criado pelo CNJ e está vinculado ao gabinete da presidência de cada tribunal. Então, nós somos hoje 27 coordenadorias. Todos os estados da federação e o Distrito Federal, todos em seus tribunais têm uma coordenadoria estadual que atende o caso da mulher em situação de violência. E dentro desse contexto foi criado também, há poucos anos, o Colégio Nacional de Coordenadores. Esse Colégio Nacional, ele reúne todas as coordenadorias, as 27 coordenadorias do país. E eu diria que, com muita honra, no final do ano passado, eu fui eleita presidente desse colégio, então hoje ainda estou presidente por mais algum tempo do colégio de todas as coordenadorias. Aliás, o que trouxe, assim, o que abriu caminhos, trouxe luzes, porque nós estamos diariamente, eu digo até diuturnamente também, trocando ideias com todos os coordenadores do país e sabendo da situação de cada estado, das dificuldades que cada estado tem e do enfrentamento que eles têm ainda com muita dificuldade. No ano que nós estamos, no século que nós estamos, ainda temos dificuldade em enfrentar a questão da violência doméstica. Isso a doutora Valesca aborda muito bem. E essa dificuldade nós sabemos que vem de uma sociedade patriarcal, que ainda não se disseminou, não se extinguiu da nossa sociedade, ainda persiste, né?
e ela não tem classes e não tem culturas, aquela questão patriarcal, eu sou dono, eu sou mando, eu sou o dono de tudo, isso ainda, lamentavelmente, ainda persiste. E o que me chama mais atenção, e aliás, aqui vai ficar um pleito, porque eu acho que nós vamos conseguir mudar também essa questão, é que as próprias mulheres ainda têm preconceito em relação uma à outra. E então eu ouço ainda hoje, e eu não vou dizer que há uns 20 anos atrás, 30, sei lá, nós tínhamos uma série de preconceitos ainda em relação a algumas coisas que hoje, felizmente, né, já foram extintas. E eu ouço mulheres dizerem, não, mas olha, se ela morreu porque ela estava com aquela sainha curta naquela rua escura, aquelas coisas todas, ainda existe. Ainda ouço mulheres dizer, não, eu vou procurar um cardiologista porque mulher eu não confio. Ou ainda são poucos casos, mas existem. Só que de um tempo para cá, realmente, as mulheres começaram a aparecer, começaram a conquistar seus espaços de trabalho, conquistar o seu lugar ao sol. E eu acredito que esse seja um dos grandes motivos do acirramento da violência doméstica. Porque até então, os homens conseguiam trazer a mulher dentro de determinados limites, normalmente dentro dos limites da sua residência, porque grande maioria não trabalhava. Então, ali eles tinham como vigiar e saber todos os atos da mulher. No momento em que essas mulheres conseguiram um emprego, conseguiram o seu espaço, eles começaram a ficar preocupados. Primeiro, porque eles não tinham mais aquela vigilância de 24 horas. E segundo, porque eles começaram a temer deixar de ser os provedores da casa. Porque enquanto provedores, eles estavam muito tranquilos, porque eles sabiam que as mulheres não iriam se separar, porque eles eram provedores da casa, eles mantinham a mulher nessa situação, se você separar, você vai passar fome, eu não vou dar pensão, eu vou sair do trabalho para que não possa ser descontado na minha folha de pagamento. Isso aterrorizava a mulher e ela deixava, então, muitas vezes, de fazer um registro, de se reconhecer como mulher, como um ser poderoso, né? Eu não gosto de falar, é uma questão minha, da mulher se empoderar. Eu acho que a mulher já é empoderada. O que ela falta é reconhecer os valores que ela tem. Reconhecer que ela tem as mesmas aptidões, o mesmo valor, a mesma competência do que os homens, do que o sexo masculino. É isso que falta à mulher. Poder ela tem. O que falta é ela se olhar no espelho e dizer, eu sei, eu posso, eu consigo e eu vou fazer. Bom, e é por essas razões que eu penso, uma das razões que começou a violência doméstica a assumir, né, o patamar em que ela está chegando, e cada vez mais. Também porque, ainda relativo a essa questão do trabalho externo da mulher, a mulher, então, já quase dona de sua vida, quando chega o momento daquela relação que já está desgastada, num casamento que já acabou, que não existe mais afeto, amor, etc., ela chega para ele e diz, eu vou embora, ou você vai embora porque o nosso casamento acabou. Daí eles não aceitam isso. E aí está a dificuldade, né? E não aceitando aquilo ali, eles partem para uma violência mais grave. E você disse algo, doutora, muito importante, que a violência doméstica não é problema do casal. A violência doméstica é problema dos familiares, principalmente dos filhos. Nós tivemos vários feminicídios agora, aqui em Santa Catarina, inclusive praticados na frente dos filhos. E nós perguntamos, para onde vão os filhos do feminicídio? Aqueles que têm famílias estruturadas economicamente, avós, tios, ainda têm uma chance de serem criados dentro de uma situação favorável, porque essas crianças vão precisar de psicólogo, vão precisar de atenção, vão precisar de colégio, de remédios, e aqueles que vão para esses abrigos de menores para orfanatos, ou que um vizinho que não tem condições, mas penalizado com a situação, toma essa criança sob seus cuidados. As famílias ficam destruídas dos dois lados, e a sociedade sofre. Eu ainda, depois de tantos anos frente à violência, cada vez que eu ouço ou vejo pela mídia, pela imprensa televisiva, que aconteceu um feminicídio, aquilo me choca de uma forma que eu fico sem palavras. Quando houve dois agora feminicídios em Santa Catarina, muito perto do outro, eu fiquei, acho que uns 2 dias, assim, tentando entender o porquê das coisas.
é o porquê das pessoas não terem discernimento, dos homens não terem discernimento de cometer aquele ato de extrema crueldade na frente dos filhos e deixar os filhos, então, numa situação, né, de total desamparo. Mas eu ainda via hoje um crime que aconteceu no Distrito Federal e o outro, parece-me que no Piauí, assim, extremamente graves. A própria Polícia Civil, um deles, ele se matou. Ele era dentista e ela era farmacêutica, profissional da saúde. Mas ambos trabalhavam, eram funcionários públicos. A própria Polícia Civil, quando entrou no local, disse que não teve... Foi uma cena horrível. E essas coisas que nos chocam, porque parece-me que nós voltamos à Idade Média. Então, por isso, a necessidade desse trabalho incansável, não só da CEVID, mas de outros órgãos. Nós temos tentado, temos feito assim, muitos trabalhos em parceria, porque nós precisamos, né? E sempre a OAB sempre foi nossa parceira, sempre esteve junto conosco em várias, né? Em vários trabalhos. E eu aqui gostaria assim de registrar um trabalho que nós estamos fazendo agora com alteração da Lei Maria da Penha, com o artigo da Lei Maria da Penha, que determinou então que os homens agressores também tenham medidas protetivas, dentro das medidas protetivas, que eles frequentem grupos reflexivos. Essa aí parece uma questão fácil no momento em que nós lemos o artigo, mas, na verdade, tem várias implicações, muitas implicações. Então, a CEVID, ela está coordenando 2 grupos reflexivos para atendimento dos homens. Um a nível estadual e um a nível federal, nacional também, sob a responsabilidade da CEVID Santa Catarina. Para ter uma ideia, nesses grupos nós temos magistrados, promotores, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da saúde, polícia civil, dentre elas, delegados, polícia militar, bombeiros, polícia municipal. Olha, tem assim uma gama, a OAB, claro, inclusive a Vossa Excelência participa, né, desse grupo, OAB, e me desculpe agora, assim, de momento, a Corregedoria de Justiça também faz parte. Então, nós temos N grupos trabalhando, então, dentro desses grupos reflexivos, porque nós temos que estabelecer metas. Parece simples. O juiz determinou, então não é assim. Nós temos inicialmente, estamos pensando que temos que ter uma lei estadual, nós temos que saber as necessidades, nós estamos fazendo mapeamento de todo o país para saber quantos grupos reflexivos existem, como é que nós vamos direcionar isso aí, como é que nós vamos estabelecer tudo. Então, eu mencionei essa questão para que nós tenhamos uma ideia, né, do trabalho de rede, como ela é importante, né, e nós temos que incentivar cada vez mais para que esse trabalho, né, permaneça e cresça muito. E eu tenho a impressão que agora tenha várias secretarias também de Estado participando, né, desse grupo. Eu tenho a impressão que agora, no momento da pandemia, talvez alguns tenham ficado mais fragilizados, não só pela pandemia em si, mas pelas dificuldades de informática, de essas coisas todas, que nem todos têm esse aparato que nós podemos ter, tem dificuldades também para se locomover, mas eu tenho a impressão que pós-pandemia, se Deus quiser que ela vai passar logo, eu acho que nós vamos conseguir engrossar mais essas fileiras. Então, esse grupo reflexivo, esses grupos reflexivos, para mim tem uma importância muito grande, porque nós já tínhamos em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina um grupo reflexivo para atendimento de homens. E nesse período todo, quando se iniciou a questão da violência doméstica, eu sempre gosto de falar isso, a preocupação era o empoderamento da mulher, para que a mulher registrasse, para que a mulher... Mas eu, desde o início, eu já tinha uma tendência para dar uma assistência para os homens. Mas aquilo era muito, muito inicial, sabe? E as mulheres não iam aceitar. Então, a minha assessoria sempre muito zelosa, principalmente a Michele, a Sibelene, elas me diziam, desembargadora, por favor, não fala no atendimento para os homens, porque as mulheres não vão gostar. Então, eu ficava assim, um pouco receosa de tocar nesse fato, mas o tempo foi nos mostrando que nós temos que trabalhar na causa.
Nós trabalhamos sempre na consequência, depois a mulher morreu, daí ele ser preso, pagar por aquilo, mas não estou trabalhando na causa, que é mais importante. Então, nós já iniciamos o ano passado, o ano atrasado. É óbvio, isso aí é uma coisa que todos sabem, que nós temos que educar as crianças, para que elas não venham no futuro replicar aquilo que elas assistiram com o pai e mãe. Porque o menino viu o pai batendo na mãe, ele vai achar, na sua inocência, que é normal. A menina viu a mãe chorando no quarto, quietinha, solitária, ela vai achar que é normal. Esse comportamento de ambos, vai se replicar no futuro. Ele vai espancar a mulher e a menina vai chorar no quarto, sozinha, porque ela viu a mãe chorando e a mãe era o exemplo, o menino, o pai era o exemplo. Então, nós começamos, então, a fazer um trabalho muito forte com as crianças. E nós temos um projeto, a CEVID tem um projeto que se chama Formar para Transformar. É um processo de capacitação, foi um dos projetos que foi mais aceito, inclusive pela mídia estadual, na época que foi lançado, foi em dezembro de 2018, se não estou enganada. O objetivo é capacitar profissionais da saúde, da educação, assistentes sociais, e nós conseguimos já fazer em torno de 10 comarcas. Então, são 2 dias de curso, são 2 dias onde todos os profissionais daquela comarca são convidados e recebem aquela capacitação através de psicólogos, de assistentes sociais, de outros profissionais também, inclusive do direito. Teve uma repercussão muito grande, nós fazemos sempre em parcerias com as universidades locais e com as prefeituras, né? Ministério Público e outros órgãos também, são sempre em parcerias. Lamentavelmente, agora em função da pandemia, esse ano nós não pudemos fazer, e a presidência, então, determinou, concordou que nós fizéssemos o Formar para Transformar em forma de EAD. E nós vamos, então, estamos já iniciando e damos prosseguimento a esse importante projeto. E nós já capacitamos mais ou menos, entre todos esses cursos que nós fizemos, mais de 1.000 profissionais. Eu reputo também como um dos grandes, né, um dos grandes trabalhos também grandes trabalhos da CEVID. Eu queria falar um pouquinho também da Semana pela Paz em Casa, que ela foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, ainda quando a ministra Carmen Lúcia presidia, e determinou que foram criados 3 meses, 3 semanas desse projeto da Justiça pela Paz em Casa, que é o mês de março, agosto e novembro. O nosso agora de agosto foi adiado, porque não teríamos condições, né? E nessas 3 semanas, uma semana em cada mês, março, agosto, setembro, há um esforço concentrado de todos os magistrados do Estado que trabalham com violência doméstica e aqueles que trabalham também nas varas criminais, né? Para que sejam julgados os processos que são adstritos à Lei Maria da Penha. Se não for julgados, que hajam decisões, que haja o movimento desses processos, né? Inclusive com a realização de júris quando se trata de feminicídio. E nessas semanas da Justiça pela Paz em Casa, além desse esforço concentrado, tecnicamente falando, né, que são o julgamento dos processos, existem muitas ações, muitos juízes. Nós temos, assim, aqui em Santa Catarina, a base de 40, 50, 60 juízes que participam da semana, fazendo ações as mais variadas, como palestras, conscientização da semana através de outros, passeatas, eu já vi passeatas, e aliás eu me impressionei porque essa passeata, ela foi capitaneada por um juiz de Lages, onde, né, existe aquele machismo arraigado ainda, e onde a violência doméstica, inclusive esses dias havia uma passeata, que eu me horrorizei com aquilo, porque dizendo a passeata em Lages, eu acho que era brincadeira, porque não pode ser verdade. Uma passeata com muitos participantes, inclusive mulher dizendo que o lugar da mulher é na cozinha. Bom, e vai estar veiculando pelo WhatsApp, e é muito chocante, que ela tem que cortar, não lembro os termos, cortar a cebola, a cebolinha e tal. Umas coisas assim que nos chocam. Eu vou dizer assim, que nós temos que rir para não chorar, porque é de chorar uma situação dessa. Então, lá em Lages,
é uma cidade assim machista. Eu sei, eu sou lagiana, eu morei quando criança em Lages, e eu conheci muito machismo daquela época que eu era criança, e se perpetuou, porque depois eu voltei a morar em Lages, e eu conheci de perto o machismo que prepondera. E lá, na comarca de Lages, o juiz corajosamente fez uma passeata e com um cartaz muito bonito, diga não à violência contra a mulher. Isso tudo são coisas que emocionam e coisas que nos dão força para prosseguir nessa jornada, nem sempre tão fácil, às vezes um pouco espinhosa. Nessas semanas também são distribuídas cartilhas nos colégios, nas praças, enfim, é uma ação conjunta de todo o Estado, é uma ação, né, determinada pelo Conselho Nacional de Justiça, apoiada pelos presidentes, pelos governadores, e nós temos certeza que elas têm se traduzido assim em muitos acertos, né, em muitas coisas que vêm de encontro aos interesses, aos nossos interesses. Nós temos também aqui, eu gostaria de mencionar que nós, dentro desse ano passado, em novembro, falando aqui na Semana pela Paz em Casa, nós fizemos um seminário com muito sucesso aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, e foi aí que a doutora Valesca palestrou, onde nós tivemos a lotação completa do Tribunal Pleno, que era o nosso auditório, nós tivemos 400 inscritos, e dentro desse seminário nós fizemos uma edição meio diferenciada, no sentido, né, de fazer artigos, de convocar as pessoas para escrever artigos. Nós tivemos quase 200 inscrições, nós esperávamos que não tivéssemos 80, tivemos 200 inscrições. Esses artigos eles tiveram dupla avaliação, quer dizer, foram avaliados por duas pessoas que não sabiam, né, quem estava sendo avaliado, tá? E teve uma delas, inclusive, que recebeu uma menção honrosa na UFSC, porque a UFSC também foi parceira nesse nosso evento, nesse seminário. Ela teve uma parceria muito efetiva, e daí, então, desses artigos, saiu uma coleção de e-books, são 4 volumes, que estão disponíveis também no site da CEVID, né? Com o título Não Há Lugar Seguro. Então, esses 4 volumes são 4 livros que estão à disposição, e nesses livros, então, todos que quiserem vão ter acesso a esses artigos. Artigos, assim, sensacionais. Eu diria a todos, né, que se puderem, se utilizem dessa ferramenta e leiam esses livros que estão à disposição. Eu acho que, dentro da primeira fase, eu acho que eu já estou com o meu tempo esgotado, e eu encerraria por aqui, então, trazendo essas metas, esses projetos, né, com relação à violência doméstica, que são... porque é interessante, né, como eu disse no início, as pessoas não têm noção, então elas acham que nós vamos para a rua com cartazes, mas o trabalho da CEVID é realmente um trabalho técnico, um trabalho de repercussão nacional. Nós temos muitos projetos copiados, o que me deixa honrada, porque agora, com a questão dos grupos reflexivos, eu coloquei para o COCEVID, né? Todas as coordenadorias estão participando, e esse trabalho tem que ser assim integrado, e todos, é um trabalho de todos. Eu acho que está longe aquela época que se dizia que em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete, e também não é mais uma questão só da polícia judiciária, não é a questão da PM, não é questão do judiciário, nem do Ministério Público, nem da OAB, é um problema de toda a sociedade. Toda a sociedade tem que mobilizar, tem que estar mobilizada através da instituição que pertence, ou de uma maneira privada, seja lá qual for, participando de eventos, para nós tentarmos coibir, diminuir essa pandemia da violência doméstica que veio agora, dentro da pandemia do Covid, aumentar de forma assim, exacerbada pelas dificuldades da mulher em fazer os seus registros. Eu digo que é uma pandemia dentro de uma pandemia, e é um vírus que já existia antes e que agora está concorrendo com o vírus, lamentavelmente, do Covid. Eu agradeço o espaço.
Desembargadora, muito obrigada pela sua fala. Nós percebemos que realmente a evolução é muito grande quando nós presenciamos uma pessoa como a desembargadora Salete Somariva à frente de uma instituição como o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com tantas ações implementadas e efetivas no enfrentamento da violência. E aí temos a certeza de que não é mais uma teoria, não é um projeto, é uma efetividade mesmo, já é um sonho realizado, digamos assim. A CEVID, que honrosamente fui convidada a fazer parte, agradeço a desembargadora Salete, representando a OAB, assim como a doutora Renata Castilho, aqui presente também, representando a OAB, ambas à frente das suas comissões. Nós estamos inseridas nesse sistema de rede e percebemos que só assim, desembargadora, nas suas palavras, realmente, com todas as instituições trabalhando em conjunto, nós vamos conseguir realmente extirpar esse mal da sociedade. Hoje, o mundo inteiro está trabalhando para cura ou para prevenção do vírus que acomete a todos, né, que é o Covid. E nós estamos há quantos anos tentando combater a violência doméstica, que causa quantas mortes também, não é? Quantas mortes e quantos danos permanentes às crianças e a toda a família, a toda a sociedade. Mas eu creio que agora estamos no caminho, sim, desembargadora. Vejo que, a exemplo da CEVID, temos ali representantes, líderes de todas as instituições que trabalham com o tema, Polícia Militar, Polícia Civil, Corregedoria, Assistência Social, o Estado de Santa Catarina envolvido com a temática. É necessário realmente o esforço de todos. Desembargadora, eu agradeço e agora já gostaria de unir essas informações com a sequência da fala, que será feita pela doutora Renata Castilho de Lima, advogada, colega, conselheira estadual, presidente da Comissão de Combate à Violência, que mediará após a doutora Valesca Zanella. Doutora Renata, por favor, tem a palavra. Obrigada. Bom dia a todas, as participantes desse painel, cumprimentando todas vocês, doutora Giane Belo, nossa colega tão querida, nossa amiga, à frente de uma comissão importante dentro da OAB, e a doutora Salete Somariva, desembargadora do nosso Tribunal de Justiça, que tanto trabalha nesse combate à violência doméstica, e a doutora Valesca, também minha amiga, que eu não via há tempo, mas, muita saudade, mas acredito que depois da pandemia vamos todos nos encontrar. Agradeço por ter aceitado nosso convite para participar desse painel da OAB no mês da advocacia, e agradecer também ao Dr. Rafael Orne pela confiança que ele tem em mim de nos dar para presidir essa comissão tão importante nesses tempos de pandemia. Nós temos um trabalho em conjunto com as comissões afins, né, dentro da UAB. Nós direcionamos esse trabalho nessa seara, focando a Comissão de Combate à Violência, focando a saúde mental da mulher, né, para que ela possa se perceber quanto sujeito de direitos e capaz de mudar o seu destino. Nós percebemos, juntamente com todos os membros da comissão, que somente os canais de denúncia, né, que é importante divulgar, tanto nos engajamos em divulgar o 180, o 181, o 190, né, e agora a Sinal Vermelho, né, a campanha Sinal Vermelho, que é importantíssima, né, que é promovida pelo Judiciário, em convênio com as farmácias de todo o Brasil. E nós temos assim sabemos que os resultados vão ser eficientes e os números de denúncias vão aumentar, né? E temos que estar preparados para essas demandas, né? Não nos adianta aumentarmos o número de denúncias e não sabermos e não termos aonde vamos colocar essas mulheres, como é que nós vamos tratar essas famílias. Nós temos que pensar nisso também, né? Todas as ações são importantes
E a nossa preocupação na Comissão de Combate à Violência da UAB de Santa Catarina não é também só com a saúde mental da mulher, também dos entes que compõem a sua família, né? Todos os entes familiares, principalmente com o agressor, né? Primeiro a mulher, que ela tem que se fortalecer, né, e se encorajar para sair da situação de violência, mas também com o agressor. E grata essa última alteração, né, muito importante alteração da Lei Maria da Penha, essa última alteração foi de extrema importância, porque para obrigar o agressor a fazer um tratamento psicológico ou até psiquiátrico e participar de grupos reflexivos. Nós entendemos que nada mudaria e nada mudará se não tratarmos a família como um sistema. E por isso estou me dedicando a estudar também o sistema, o direito sistêmico. Por quê? Porque o agressor, mesmo que ele seja afastado da sua família, ele tende a querer destruí-la. Quando ele se vê afastado da família, ele perde a sensação de pertencimento e aquela família não importa mais. E ele quer sempre destruí-la quando se vê fora dela. E mais, ele constrói outro relacionamento. E aí o ciclo começa novamente, encontra outra mulher e começa novamente todo o ciclo de agressão com aquela outra mulher. Por isso nós temos o prazer de convidar, tivemos o prazer de convidar e aceitou nosso convite, e eu vou apresentar para vocês a doutora Valesca Zanello, para falar sobre os comportamentos femininos e masculinos, e que eu acho de suma importância. E a doutora Valesca, ela é graduada em Filosofia e Psicologia pela Universidade de Brasília. Ela tem doutorado em Psicologia também pela Universidade de Brasília, juntamente com a Université Catholique de Louvain, da Bélgica. É professora e coordenadora do Departamento de Psicologia Clínica da UNB. Ela é coordenadora do grupo Saúde Mental e Gênero, foi representante do Conselho Federal de Psicologia no Conselho Federal dos Direitos da Mulher, e tem inúmeros artigos e livros escritos sobre o comportamento humano na área de saúde mental e gênero. Nós temos o prazer agora de ouvi-la. Doutora Valesca, a palavra é sua. Obrigada, Renata. Eu quero agradecer muito o convite. É muito bom estar, né, aqui com vocês. Minha amiga Renata, como ela disse que a gente não se vê há muito tempo, a desembargadora que eu conheci ano passado, tive o prazer, fui super bem recebida, foi ótimo, e agora com a doutora Giane também. Bom, eu acho que a desembargadora já trouxe várias reflexões importantes, eu quero retomar algumas coisas que ela trouxe, né, e parabenizar pelas ações que vocês têm feito aí em Santa Catarina, tanto com os grupos reflexivos, quanto também a questão da educação. Então, lembrar que a violência contra a mulher é isso, não é um problema só do judiciário, é um problema da sociedade como um todo, e tem a ver com os processos de subjetivação, de se tornar pessoa na nossa cultura. Eu trabalho com uma perspectiva de gênero, essa palavra que tem sido tão amaldiçoada, infelizmente, por alguns, que desconhecem o que significa, né? Mas é importante essa perspectiva porque a gente aprende uma certa forma de ser homem e de ser mulher num determinado momento histórico. Então, quando a gente pega tanto o processo histórico quanto as comparações culturais, a gente vai ver que essas formas são diferentes. E aí eu queria trazer para vocês o que significa gênero. Uma das teorias que mais tem sido utilizada hoje é de uma autora, de uma filósofa chamada Judith Butler, e ela diz o seguinte: gênero tem a ver com performance, tem a ver com comportamento. Quando a gente nasce, existe um script, existe um roteiro. Esse roteiro ele não é fixo, ele está sendo construído pela cultura, portanto, ele é um gerúndio. A gente não pensa o gênero como um substantivo, mas como um gerúndio, doing gender. E esse roteiro, ele diz para você como você deve se comportar como homem e como mulher. Em sociedades sexistas, esses roteiros são bem diferenciados. Então, um exemplo, né, que eu sempre dou, nós mulheres aprendemos muito cedo que o correto da gente se sentar é com a perna fechada. Uma mulher sentada com a perna aberta toma um cunho sexual.
Então, esse é um ponto importante. Homens também, rapidinho, quando eles são jovens, eles aprendem a suprimir qualquer comportamento que seja tido como próximo ou semelhante àquilo que é considerado como feminino. Mas mais do que isso, gênero não é só performance e comportamento, gênero é emocionalidade. Eu tenho me debruçado cada vez mais nos últimos tempos a estudar o gendramento das emoções. Então, existem duas correntes fortes dentro dos estudos das emoções hoje. Existe uma corrente que adveio dos estudos de Darwin, que são autores evolucionistas e vão dizer que a emoção é simplesmente espontânea. Então, assim, a emoção seria universal. E existe hoje uma corrente que eu considero bem mais interessante, tem crescido cada vez mais, que é da antropologia das emoções, e que vai mostrar como é que as emoções elas se constroem na relação com o corpo e a cultura. E aí a gente vai ter caminhos também diferentes, onde a gente aprende a sentir de forma diferente. E isso é importante para a gente pensar as emoções em sociedades sexistas como a nossa. Então, no Brasil, a gente tem caminhos preferenciais de subjetivação que são muito diferenciados para homens e mulheres. E como é que isso se dá? Através de vários produtos culturais que a gente chama de tecnologias de gênero. Então, músicas, filmes. Um exemplo que eu sempre gosto de dar para as mulheres tem o filme da Pequena Sereia, que é aquela menina, né, uma sereia que é curiosa, que faz tudo o que dá na tenda, e, inclusive ela desobedece o pai, ela é topetuda, até ela conhecer um homem. E aí ela resolve trocar a cauda de sereia por um corpo de mulher e, em troca, ela barganha, ela dá a voz. Então, duas pedagogias afetivas importantes nesse desenho. Que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem, e que se você quiser ter e manter um homem, você precisa aprender a se calar. Outro exemplo aí de sucesso de bilheteria para o público feminino é a Besta e a Fera. Como é que fala, gente? A Besta... Me deu um branco aqui. A Besta... A Bela. A Bela e a Fera. A besta, porque ela está sendo besta, né, gente? A Bela e a Fera. Então, uma menina linda, casada com uma besta, e ela transforma essa besta em príncipe encantado. Vejam, o que isso diz sobre pedagogia, uma pedagogia afetiva cultural fundamental, que uma mulher de verdade consegue fazer do homem o que ela quiser. É isso que nos ensinam. As músicas sertanejas, que são sucesso no Brasil, das 10 músicas mais ouvidas, 9 são sertanejas. A gente analisou as 300 músicas mais ouvidas nos últimos 3 anos. Sucessos, hits. Quase todas são homens cantando assim. Eu ia para farra, eu bebia todas, eu ia para balada, eu pegava todo mundo. Aí eu te conheci. Minha vida mudou. Eu troquei a balada pela sorveteria. Que mulher é essa, gente, que só vai para a sorveteria e não senta num bar? Então, o que se vende, e as mulheres amam ouvir isso, porque justamente essas músicas cantam o que a gente quer ouvir. Olha como eu fui tão maravilhosa que eu fiz esse homem se transformar. E os homens sabem usar essas emoções. Então, o que eu quero dizer para as mulheres que estão aqui nos assistindo é que a gente vai aprendendo uma forma de amar que é profundamente desempoderadora e vulnerabilizante. E para os homens, qual é a principal tecnologia de gênero? Principalmente a pornografia. O Brasil é um dos países que mais consome pornografia. E o problema da pornografia não é moral, tipo, não vai para o céu, não é nada disso. O problema da pornografia tem a ver com as emocionalidades. O que a pornografia ensina é uma erogenização da violência e, principalmente, uma emocionalidade que é afirmada na masculinidade aqui no Brasil, que é a objetificação sexual. A principal forma de relação que os homens aprendem com as mulheres é a objetificação sexual. É muito difícil um homem conseguir estabelecer relação com mulheres, pela amizade, pela parceria. Inclusive, outros homens vão cobrar isso. Você tem uma grande amiga, vai falar, arroz, né? Só sai, mas não come. Então, eu fiz uma pesquisa aí com grupos de WhatsApp masculinos. Enfim, não sei se vai dar tempo de compartilhar, mas eu fiz uma live, quem tiver depois interesse, está disponível aí no YouTube, tá? Bom, dito isso, quais são os caminhos, então, privilegiados para homens e mulheres? Mulheres, o dispositivo amoroso e materno, e para os homens, o dispositivo da eficácia. Eu vou tentar ser bem sucinta. O que significa o dispositivo amoroso? Quer dizer que a gente aprende uma forma de amar, como eu falei, que é profundamente desempoderadora. Quer dizer que a gente tem uma relação com nós mesmas, mediada pelo olhar de um homem que nos deseja. Dito de uma forma simples, a nossa autoestima depende da capacidade que a gente vai ter
de provocar desejo, atração num homem. Isso faz com que as mulheres sofram, não só quando elas estão numa relação, mas quando elas não estão. Em geral, quando as mulheres não estão numa relação, isso afeta a autoestima. Tô feia, tô velha, tô gorda, tô acabada. Eu criei uma metáfora para exemplificar isso, que é a prateleira do amor. Então, a gente se subjetiva na prateleira. E essa prateleira do amor, ela é profundamente perversa, porque ela é mediada por um ideal estético que se construiu do século passado para cá, que é branco, louro, magro e jovem. Quanto pior lugar na prateleira, mais essa mulher também é vista sobre o preterimento afetivo, isso de homens brancos e negros. Quem está no pior lugar dessa prateleira no nosso país são as mulheres negras. O Brasil, além de ser um país profundamente sexista, é profundamente racista. Mas também as mulheres gordas, velhas, com deficiência. Qual é a queixa dessas mulheres? Elas servem para, em aspas, né, serem comidas, serem usadas sexualmente, mas elas não são dignas de receber afeto. Mas a prateleira, gente, ela não é boa para ninguém, nem para quem está num bom lugar. Porque você vai envelhecer, você vai ter filho, vai ficar com um corpo diferente. Enfim, a prateleira ela é só boa para os homens, porque eles são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Então, mesmo o mais perebado dos perebados vai se sentir no direito de te avaliar. É o Paulo Guedes falando da mulher do Macron, né? O bicho, não interessa se você gosta dele, mas ele é feio. Mas ele se acha no direito de julgar a beleza de uma mulher, tá? E homem só fica sozinho no Brasil se ele quiser. Os homens lucram com o dispositivo amoroso. Qual é o nosso botão de vulnerabilidade? Ser escolhida. Então, você está lá no seu ambiente de trabalho, você acha um cara chato, perebado. Aí ele começa a te levar todo dia uma balinha. Aí você, ele é tão fofo. A gente se apaixona pelo apaixonamento do homem pela gente. Isso é vulnerabilidade total. Porque quando apertam esse botãozinho de ser escolhida, você já está inebriada no dispositivo amoroso e você nem vê o ogro. Muitas mulheres se casam com um casamento, principalmente quando elas sentem que estão indo para um lugar ruim da prateleira. E muitas se casam não com o homem que elas têm, mas com o homem que elas querem que esse homem se torne, como se o amor fosse uma aposta na bolsa. Então, esse é um ponto importante. O amor é identitário para as mulheres. Ser escolhida é a chancela do seu sucesso como mulheridade. Você pode ser desembargadora, mas se você estiver sozinha, você vai ser vista, nossa, gente, não casou, deve ter um problema. Um homem não, sabe viver a vida, sabe aproveitar. Então, esse é um ponto importante, porque faz as mulheres persistirem em relações abusivas. Terminar uma relação como mulher é fracassar como mulher. Muitas mulheres, quando saem de relacionamentos horríveis, elas sentem alívio, mas ao mesmo tempo elas se sentem culpadas. Onde eu errei? E se o cara arruma outra mulher, porque é muito fácil, né? Usufruir do dispositivo amoroso de outras mulheres, principalmente quando elas não desconstruíram isso. Então a mulher pensa, nossa, fui substituível, meu Deus do céu, o que tem de errado comigo? Isso tem a ver com o dispositivo amoroso, tá? Então, essa forma de amar, a gente tem que pensar em formas de intervenção. E aí a desembargadora trouxe um ponto importante, a educação é fundamental. Como é que é possível fazer uma educação por outras vias de vir a ser, onde as mulheres possam usufruir da sua liberdade, de se afirmar na sua vida profissional, como cientistas, como profissionais liberais, enfim, outras formas de se firmar dentro da sua mulheridade, tá? O dispositivo materno, dito de uma forma sucinta, tem a ver com a ideia de que, a partir do século XVIII, pelo fato da gente ser portadora de útero, nós começamos a ser vistas, dentro da sociedade ocidental, como as naturalmente cuidadoras. Ou seja, uma vocação cuidar. E foi um momento onde se dividiu espaço público e privado. Os homens foram ligados ao espaço público, então tudo que eles fazem lá fora é considerado trabalho, cansa e eles ganham dinheiro, e tudo que a gente faz dentro de casa é uma vocação. Então, isso é invisibilizado como trabalho, pelo contrário, inclusive é muito explorado, o Covid está explicitando isso. A gente vai ter uma pandemia de saúde mental, de transtornos nas mulheres, as mulheres que estão pagando o preço mais caro. Só para vocês terem ideia, no mundo científico, os homens aumentaram em quase 50% a submissão de artigos, e as mulheres cientistas diminuiu assim completamente. Claro, né, gente? Se os homens não cuidam, é porque tem alguém cuidando para eles. E a gente precisa tematizar isso. Por quê? Também é incentivada essa ideia pelas tecnologias de gênero do cuidar como algo naturalizado. Uma das primeiras coisas que a gente ganha quando a gente é criança, menina, é uma boneca. Os homens não. Então, vejam, muitas mulheres têm dificuldade também de sair de uma relação amorosa que é abusiva,
exatamente porque se sentem culpadas em relação aos filhos. E muitos homens usam isso, eu vou matar o filho, vou tirar o filho de você, ou seja, usam o dispositivo materno, tá? Só para, antes de eu passar para as masculinidades, eu queria ressaltar um tipo de violência que tem crescido, eu acho que deve estar acontecendo aí também, que é o número de homens coachings que têm utilizado o dispositivo amoroso das mulheres. São homens que se aproximam de mulheres que ou estão solteiras, ou estão num relacionamento que não está legal, e eles começam a seduzir através daquela ideia, nunca amei alguém como você. Saibam que quando o cara está te comparando, porque a gente está na prateleira, então a gente está na rivalidade uma com a outra, a própria desembargadora falou sobre isso, né? Subverter essa rivalidade é descolonização dos afetos. Então ele começa a dizer, nunca, olha, eu já casei 5 vezes, mas você é diferente. Você é a mulher da minha vida. Você já está lá no dispositivo amoroso. Tem muito mais a ver com uma questão identitária e narcísica do que amor pelo homem, tá? Você já está inebriado, você já nem está mais pensando racionalmente. E os caras depois começam a extorquir. Então, a gente tem que começar a se preocupar com novas formas de violência de gênero que têm surgido para a justiça conseguir caracterizar e punir esses homens, tá? Como violência de gênero. Bom, vamos falar das masculinidades. Sempre quando eu falo sobre violência contra a mulher, muitos homens vêm me dizer, mas Valesca, ok, as mulheres, o Brasil é o 5º país em feminicídio, mas os homens morrem muito mais assassinados que as mulheres. E é verdade, eles têm toda a razão. Só que falta um pedaço aí do raciocínio. Quem está matando os homens? São os homens. E quem está matando as mulheres? Os homens. Veja, quando a gente tem um problema de violência, como é no Brasil, um problema de saúde pública, tá? A gente é primeiro entre os 5 primeiros lugares em quase tudo, em feminicídio, em estupro, casamento infantil, principalmente de meninas, jovens com homens velhos. O que a gente faz na saúde pública? A gente não fica só na população-alvo, a gente combate o vetor. Né? A dengue, a gente combate o mosquito. E por que quando a gente fala da violência, a gente só fica mulher vítima de violência, o genocídio da população negra? Isso é importante, mas a gente não se pergunta pelo vetor, e o vetor são os homens. Então, as masculinidades no nosso país estão profundamente adoecidas, e tem que ser mesmo prioridade, é um problema de saúde pública, ter intervenção nas masculinidades. Grupos reflexivos, excelente, mas esse homem aqui já teve todo o processo. A gente tem que começar cada vez mais cedo, e a escola é fundamental. O que os homens aprendem sobre ser homem? A masculinidade no Brasil hegemônica, ela é calcada numa misoginia. O que é misoginia? Repúdio às mulheres e às qualidades femininas. Isso confunde muitas vezes, né? Inclusive, o próprio Bolsonaro foi acusado de misógino, e ele disse que não era misógino, ele foi ver no dicionário que era, porque ele amava as mulheres no sentido de gostar de mulher. Gente, misoginia não tem a ver com isso. Esse é um ponto importante. A misoginia direta é aquela daquele discurso de o estupro é corretivo para as mulheres. Tem grupos de extrema-direita, principalmente neonazistas, que defendem essa ideia, que toda mulher tem que ser estuprada, porque a gente naturalmente não presta. Tá? Inclusive, teve um grupo aqui em Brasília que queria fazer atentado na nossa universidade. O feminicídio é um caso de misoginia muito clara, mas tem várias formas de manifestação da misoginia. E no Brasil, a principal forma de manifestação é a objetificação sexual. Então, esse é um ponto importante. Né? Eu, ano passado, fiz uma pesquisa, vai sair publicada agora, mas foi divulgada em grandes veículos nacionais, sobre os grupos de WhatsApp masculinos. Então, uma das formas mais comuns dessa emocionalidade que se firma na masculinidade é a objetificação sexual. Isso se dá desde que vocês são novinhos, os homens que estão aí nos assistindo. Estava brincando com 2 anos lá no parquinho, areia, você e a amiguinha. Aí o pai fala, e aí, pegou na mão, deu um beijinho, a namoradinha. Gente, 2 anos não dá para namorar ainda. Então, isso é o tempo inteiro interpelado pelos outros homens naquilo que um autor que eu gosto muito, que é o Daniel Welser-Lang, um francês, chama de casa dos homens. A casa dos homens é o espaço de socialização dos homens. Então, homens mais velhos colocam à prova o tempo inteiro os demais homens. E a masculinidade nunca é uma coisa que você chega a aprovar absolutamente. Essa masculinidade, ela se constrói através do embrutecimento da relação com o próprio afeto, com o próprio corpo, com as mulheres e com os homens. É calcada na ideia de domínio, controle. A objetificação sexual tem a ver com isso. O que é objetificação sexual? Eu transformo a outra em coisa ou pedaço de coisa.
Isso é um ponto importante, porque quando o homem estabelece a relação fora desse parâmetro, ele passa a ser zoado pelo próprio grupo de homens. Então, vou dar um exemplo. Os homens que estão aí, estão na mesa de bar, a mulher liga. E ele não, amor, estou indo para casa. Todo mundo, rádio patrulha, rádio patroa, tá vencido. Se o homem se apaixona, um homem apaixonado é visto como um homem que perdeu a masculinidade. Porque é um homem que perdeu o controle e domínio. É um homem que está controlado por um sentimento, coisa de mulherzinha, e pior ainda, por uma mulher. Então, a gente precisa começar a falar dessa masculinidade, tá? A masculinidade no Brasil, ela se afirma em 2 parâmetros. A virilidade sexual, que tem a ver com essas questões, e a virilidade laborativa. Dito de uma forma sucinta, os homens aprendem que ser homem de verdade é ser um trabalhador, provedor e um comedor sexual ativo. Por que eu estou dizendo isso? Na pandemia tem aumentado a violência. O trabalho é identitário para os homens como não é para as mulheres, o que não quer dizer que as mulheres não possam gostar de trabalhar. Mas, por exemplo, se a Renata resolver abandonar tudo, vou cuidar do meu marido e da minha filha, provavelmente vão falar, nossa, que mulher, hein? Poxa, foi dedicar aos netos, que legal. Isso ainda vai aumentar o seu valor de mulheridade, uma mulher abnegada. Mas se um homem fizer isso, ele é um cafetão, ele é um vagabundo, ele é um gigolô. Da mesma forma, a questão do amor. Os homens sofrem no amor quando tomam fora? Claro, mas homem sofre por não amar, gente? O homem está aproveitando a vida, tá? Então, o amor é identitário para as mulheres, como não é para os homens. Isso é importante para a gente entender a violência. Por quê? Tem aumentado o desemprego. A gente já está vivendo um momento, já estava numa recessão, piorou, e a coisa parece que vai ser pior ainda. Estar desempregado coloca em xeque a masculinidade do homem. E aí eu volto, eu não lembro mais se foi a doutora Salete ou se foi Renata, que falou sobre essa questão do abandono, dos homens que se afastam da família. Os homens aprendem apenas uma relação com a própria família, que é a do ser provedor. Então, o homem, quando deixa de ter a capacidade de prover, ele não sabe o que fazer. Ele se sente completamente, não estou cumprindo o meu papel. E a gente tem que falar sobre isso porque muitas vezes a violência é uma tentativa de resgatar o controle e o domínio. Vem como uma espécie de reparação narcísica, de dizer assim, olha, eu ainda estou no controle, no domínio, reafirmar uma hierarquia. Então, a gente tem que pensar que políticas públicas, por exemplo, que garantam emprego, é intervenção em saúde mental, intervenção em violência contra a mulher, tá? A gente tem que ampliar a forma de pensar nessas intervenções. Então, eu queria só para terminar, deixar um desafio aí para os homens e dizer o seguinte, o combate ao sexismo é um dever de todos nós e todas nós. Então, assim, as mulheres, elas estão avançando, a gente tem hoje diversidade de mulheres, com capacidade aí de falar do seu lugar de fala, de trazer várias interseccionalidades, mas a gente precisa dos homens também para combater o sexismo. E o combate de vocês é na casa dos homens, porque o pilar da casa dos homens é a cumplicidade entre homens. Então, dentro da formação da masculinidade, existe a homossociabilidade. Eu falei que quem avalia as mulheres são os homens, mas quem avalia os homens são os próprios homens. Então, os homens que estão nos assistindo, se você é um cara bacana, bom pai, paga pensão, mas você sai para tomar cerveja com aquele cara que não paga nada, pelo contrário, faz de tudo para não pagar a pensão do filho, e se você não fala nada, você é cúmplice. Se você está num grupo de WhatsApp que recebe, por exemplo, vídeos de menores, às vezes de mulheres que estão embriagadas, numa relação sexual, uma mulher embriagada não pode dar consentimento. Mesmo que você não passe adiante o vídeo, mas se você não faz nada, se você não treta, não cria uma briga, não aponta, você está sendo cúmplice. É necessário romper esse silêncio também. Então, a gente tem que romper não só com o silêncio das mulheres, mas o silêncio dos homens também. E, por fim, eu queria também trazer uma complexidade que eu acho que a gente merece levar em consideração, é que o aumento do feminicídio tem se dado, ou a incidência do feminicídio é diferente para mulheres negras e brancas. Para brancas tem diminuído e para as negras tem aumentado. A gente precisa falar do racismo. Em atendimento a mulheres aqui negras em Brasília, mulheres que eram vítimas de violência, você sabe o que elas diziam para a gente? Olha, às vezes a mulher apanhou do cara e ela dizia assim, eu vou denunciar para a polícia, a gente sabe o que acontece com um homem negro quando é denunciado, ou seja, ele é morto. Então, existe uma cumplicidade via identidade racial.
Mas, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, quando o álbum de fotos de mulheres nuas era compartilhado de mulheres negras, mesmo homens negros não faziam cumplicidade com as mulheres negras pela identidade racial, fazia cumplicidade com os outros homens pela masculinidade. Então, a gente tem que complexificar esse debate, tá bom? Para poder dar conta desse fenômeno e pensar em formas de intervenção. É isso. Doutora Valesca, muito obrigada pela sua fala, e é impressionante como a gente percebe que o estudo tem que ser aprofundado, e aí fica o desafio de quem está à frente do tema, todo esse grupo interinstitucional, de transformar toda essa área de conhecimento da psicologia em ações, né? De que forma aplicar isso para que realmente se efetive a mudança e o mais rápido, mais cedo possível, né? Então, a gente percebe que vai ser necessário também uma evolução cultural, assim como nós falamos lá no início a respeito de toda essa evolução no tratamento do enfrentamento da violência doméstica, que hoje a gente percebe que efetivamente começou a ser tratado, começou a ser organizado, precisaria também começar a tratar essa parte cultural, né? Acho bem importante a fala da doutora nesse sentido, que os próprios homens têm que ser vigilantes nesse sentido, né? Nos grupos, olha, isso é legal, isso não é legal. E isso também passar para os filhos, né? Para que se mude. Eu sempre costumo dizer que se não nessa geração, que é a geração que a gente está tentando até conter mais do que prevenir, mas nas próximas, porque aí sim a gente vai trabalhar uma mudança cultural, né? E talvez chegarmos aonde a gente quer, que é a diminuição e até mesmo não se falar mais em violência doméstica ou feminicídio. Doutora Valesca, então agora agradecendo essa primeira fala, eu retorno aqui para a nossa segunda rodada. Nós temos mais 2 falas das nossas convidadas, e eu gostaria que a desembargadora Salete, se possível, falasse um pouco sobre essas campanhas que estão agora a nível nacional sendo divulgadas, as campanhas da CEVID, as cartilhas da CEVID, porque até conversamos ontem que muitas pessoas não têm acesso a essas informações, e essas cartilhas, elas trazem informações de conhecimento para as próprias vítimas, porque elas cumprem um papel importante em toda essa saída do ciclo. Elas precisam saber como se reconhecer dentro do ciclo, e o quanto antes também, melhor, para que elas tenham maior sucesso nessa saída. E o Tribunal de Justiça trabalha com algumas cartilhas que realmente, eu que estou à frente do tema, me surpreendi com a qualidade dos detalhes a nível de poder levar a informação de forma clara para toda a população. Desembargadora, por favor, se puder fazer uso da palavra, ela é sua. Obrigada. Na verdade, eu só queria fazer uma complementação, porque nós já falamos muito no número de feminicídios, no número que cresce assustadoramente. E hoje, eu quando estava vendo aquela notícia sobre o feminicídio que ocorreu no Distrito Federal, aqueles que publicaram estavam alarmados porque disseram que de janeiro até agora é o 9º feminicídio que aconteceu no Distrito Federal. 9. Só que em Santa Catarina nós contabilizamos 30. De janeiro até agora nós temos 30 feminicídios. E o mais aterrorizante é que nós temos mais de 100 tentativas de feminicídio. Para mim, uma tentativa de feminicídio é um feminicídio, né? Não é um feminicídio por questões técnicas, jurídicas, etc. Mas no momento que alguém tenta tirar a vida da sua parceira, da sua companheira, da sua esposa, da mãe de seus filhos, que fere gravemente essa mulher com objetivo, com desiderato, né? Já definido, eu penso que é um feminicídio. Não tecnicamente, então não se pode considerar, mas se nós analisarmos mesmo, para nós, isso eu estou passando só para nós sentirmos e para nós termos noção da gravidade da situação em Santa Catarina. E dentre essas mulheres, e nós hoje falamos que talvez as mulheres negras estejam sofrendo mais feminicídios, aqui em Santa Catarina, nesse período agora, foram assassinadas mulheres que ocupavam determinados espaços na sociedade, né? Tinham a sua vida, tinham a sua vida familiar e a sua vida profissional, uma policial militar, 2 professoras,
Então, lamentavelmente, essa pandemia, assim como o Covid, ela está atingindo todas as classes. Isso aí foi apenas para mencionar, né, um número assustador que ocorre em nosso estado. E eu, nas minhas falas, eu sempre digo nosso estado, que é o estado considerado um dos melhores estados do Brasil, em termos de cultura, em termos de política, em termos de econômicos, né? Nós somos um grande celeiro hoje, né? Praticamente o celeiro do Brasil. Poucas pessoas analfabetas, considerando com outros estados, e nós temos esse índice, né? Então, realmente é uma questão de tratar o homem e tentar ainda salvar as nossas mulheres. Diante da pandemia que surgiu assim inesperadamente, como todos sabem, né? Todos têm falado, e o mundo inteiro virou de perna para cima. E nos primeiros dias, minha assessoria e eu ficávamos preocupadíssimas. O que nós vamos fazer agora? Não temos trabalho presencial, o tribunal está fechado, como vão ficar as mulheres? Mas os dias foram se sucedendo e as coisas foram se organizando e reorganizando, né, dentro do nosso pensamento, e nós conseguimos, então, fazer algumas coisas que eu acho que foi fundamental. Uma das primeiras medidas foi uma resolução conjunta com a Corregedoria do Tribunal de Justiça, que determinava que fosse comunicado, né, a todos os juízes que trabalhavam com violência doméstica, que fizesse a prorrogação das medidas protetivas, porque as medidas têm um período certo, e uma vez elas caindo, terminando aquele prazo, elas deixam de existir e poderia acontecer aquelas tragédias que nós tantos queremos evitar. Isso aí, evidentemente, traz uma repercussão grande, porque a necessidade de comunicar o agressor, que a medida foi prorrogada, porque ele também não sabe, a necessidade de comunicar. Então, todo esse trabalho aí do judiciário, de primeiro grau, assim, se tornou imenso. Mas isso aí agora já está resolvido, porque a Lei 13.000, né? 13.000, uma das últimas leis, a Lei 13.909, ela regulamentou essa questão da prorrogação das medidas. E uma das campanhas que eu achei assim muito importante, nossa, que foi criação das meninas da CEVID, eu falo que eu tenho uns olhos voltados para essa questão, que foi a primeira que nós começou a surtir efeito, né? Foi criado a campanha Confinamento Sem Violência Me Representa. Do que trata essa campanha? Foram confeccionados cartazes em A4, muito bem, evidentemente, assim, muito bem desenhados, com uma arte gráfica linda, lindíssima, e abaixo, então, estão todos os telefones que as mulheres podem se utilizar para fazer a sua denúncia, porque até então as denúncias, os BOs, eram feitos presencialmente. Então, a nossa preocupação é que a mulher em confinamento, e normalmente em cárcere privado com o seu agressor, ela não poderia sair para fazer ou ir muito longe para fazer essa denúncia. Então, nós colocamos lá nesse cartaz, tem todos os telefones, 190, 181, telefone da CEVID, da Polícia Civil, Polícia Militar, aplicativo da Polícia Militar, da CEVID, o WhatsApp da Polícia Civil, e todos que eram necessários para as mulheres. Daí, essa foi a primeira parte, né, a confecção dos cartazes. A segunda era que nós tivéssemos parceiros para que eles imprimissem, em função do estado, né, do momento, das circunstâncias. Nós não teríamos como imprimir, porque acho que nem tinha correio no início, não sei, parece-me que não. Então, eles teriam que imprimir esses cartazes e colocar em seus estabelecimentos. E a minha felicidade foi imensa, porque já no primeiro esse trabalho foi feito pela Sibelene, também muito bem feito. De início, já o Angelone, o Supermercado Angelone, o Supermercado Giasse, já adotaram, e quando eu recebi as fotos dos supermercados com aqueles postos, com aqueles cartazes, foi uma felicidade enorme. Posteriormente, muitos outros, eu não vou citá-los agora, citei os 2 primeiros, mas eu não vou citá-los, mas nós temos quase 100 parceiros que estão utilizando desde grandes empresas, né, assim como a Associação dos Supermercados de Santa Catarina, né, e a pequenas empresas dos mais variados gêneros. Eles aderiram à campanha, colocaram os cartazes nos seus estabelecimentos. Também um outro foi a Associação
das águas minerais, né, que reúne 14 fabricantes de águas minerais. Ela também veio, ela é para nossa parceira também, colocou os cartazes e tantos outros. Tá? Então, aqui fica meu agradecimento a todos aqueles que já são parceiros e já estou agradecendo aqueles também que quiserem se tornar parceiros dessa campanha. Nós tivemos agora, recentemente, o lançamento da cartilha Crush Perfeito. E essa é uma modalidade totalmente diferente do que tem sido feito até agora. Porque nós direcionamos o nosso trabalho à mulher, a questão dos homens, né? A questão do formar para transformar, que capacita profissionais para detectarem, né, profissionais de educação, quando essa criança está sofrendo violência, o que se pode fazer. Já é uma cartilha, né, que pode ser adotada, e, aliás, essa cartilha ela teve uma aceitação, o Estado todo aplaudiu, e nós tivemos muitas comunicações de outros estados, de homens, de pais, que acharam excelente essa cartilha, né, cumprimentaram, pediram como é que podiam ter acesso. Essa cartilha, então, é aquela cartilha que ela vai chegar aos jovens, porque hoje, muito cedo, nós sabemos que muito cedo, eu já não sei como é que se denomina essa relação, porque no meu tempo era namoro, depois passou outra coisa, depois se tornou que ficam juntos, outra, né? Hoje acho que é o rolinho, ou, né? E os jovens, muito cedo, eles começam a se apaixonar, porque isso é normal. Nós não podemos tirar essa fase da adolescência, aliás, essa fase linda, né? Que não volta mais, mas nós temos que também dar conhecimento aos jovens do perigo dessas relações abusivas. Na verdade, essa cartilha foi feita para ambos os sexos, tanto para homem como para mulher, para os meninos como para as meninas. Mas nós sabemos que essa capacidade de sedução, ela está mais focada no masculino. E daí começa uma relaçãozinha, daí ele vai buscar na escola, ela está encantada, ele se mostra apaixonado, e o tempo passa um pouquinho, ele começa a fazer restrições com relação às amigas, com relação, até chega um momento que ele diz, nem precisa ir à escola, porque nós ir para as aulas, porque nós vamos estar juntas, eu vou te sustentar, vou dar tudo que você quer, e a menina, ela vai, sabe, se apaixonando, como disse a nossa querida Valesca, né? Ela vai se motivando com aquilo ali, e ela se apaixona pelos sentimentos. O homem demonstra toda aquela gama de sentimentos e ela acaba se apaixonando por aquela personalidade que ela acha que ele tem. Então, vem aquele amor meio exagerado e ele começa, então, a tirar, por exemplo, todas aquelas coisas que a menina gosta, ele começa a controlar a roupa, ela aceita, ele começa a controlar a pintura, a maquiagem, ela aceita, ele tira os amigos dela do Facebook, dali um pouco ele pega a senha do WhatsApp, se tiver, e vai induzindo a menina naquilo, e chega um dia que ele diz assim, você me basta, para eu viver, basta você. E ela começa a se questionar, nossa, se eu basto para ele, ele tem que bastar para mim. Então, eu vou deixar minhas amigas de lado, minha família de lado, e vou me concentrar nele, nesse grande amor, nesse príncipe encantado que apareceu na minha vida. Só que as coisas não são assim, né? O tempo passa, vão viver junto, casam, primeiro, segundo mês, e vem a violência. Então, o objetivo dessa cartilha Crush Perfeito é orientar os adolescentes sobre as situações abusivas. Essa cartilha também está disponível, né, no portal lá da CEVID, poderá ser impressa. É maravilhosa, tanto para os pais como para os adolescentes. Os pais devem ler, porque os pais têm que estar também atentos a essas relações dos filhos, ainda com pouca idade, para sentir, de repente, se a filha ou o filho, também tem as mulheres sedutoras, evidente, se a filha ou o filho não estão sofrendo um relacionamento abusivo. Essas são as maiores importantes, as campanhas mais importantes, antes de eu falar na campanha do Sinal Vermelho. A campanha do Sinal Vermelho, realmente, ela tomou conta do Brasil todo, porque ela foi feita de forma nacional. Ela surgiu de uma determinação do presidente do Conselho Nacional de Justiça, do ministro Toffoli, que determinou que as coordenadorias do país, que a justiça brasileira se preocupasse em criar instrumentos para auxiliar as mulheres no momento de pandemia,
para que elas pudessem denunciar seus algozes, né? Ou sair de situação de cárcere privado, ou mesmo evitar o feminicídio. Essa determinação, então, do Conselho Nacional de Justiça fez com que surgisse uma grande equipe capitaneada pelo ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, com a participação de várias conselheiras do Conselho Nacional de Justiça e também da Associação dos Magistrados Brasileiros, através da doutora Renata Gil, e também de muitas juízas, né, que já trabalhavam com a violência doméstica, ou de algumas juízas que tiveram a ideia, então, da implantação do sinal vermelho. Posteriormente, o COSEVID, que é o colégio que eu presido, foi chamado também, eu fui indicada pelo ministro Toffoli para participar desse grupo, e foi com muita honra que nós participamos desde o começo e vimos toda a sua criação e os seus resultados. Criado, então, né, o sinal vermelho, a primeira parte era trazer as farmácias para junto, né? Hoje as farmácias são grandes parceiras, as farmácias, a Polícia Militar, a Polícia Civil, que compuseram, então, esse eixo para que a campanha tivesse seu desenrolar normal. Ela consiste quando a mulher está numa situação, foi escolhida as farmácias por quê? Primeiro, porque nessa fase de pandemia, de isolamento, as farmácias sempre vão estar abertas, né? Elas não fecham, porque elas são serviços essenciais, elas estarão abertas sempre. Segundo, porque é um local mais adequado, mais calmo, mais tranquilo, onde tem uma salinha normalmente, onde se afere a pressão, se aplicam injeções, se dão medicamentos, e aquela salinha ali, aquele reservado seria muito importante. Porque é muito difícil a mulher, então, que deve acionar a farmácia, chegar nesse estabelecimento com X vermelho, seria muito difícil ela chegar com esse X no supermercado ou em outros estabelecimentos, que realmente acho que até geraria uma confusão generalizada. Então, foram capacitados esses profissionais. Hoje, nós temos perto de 11 mil farmácias no país que são parceiras. Em Santa Catarina, são quase 1.400 que já aderiram ao projeto. E consiste, então, como eu estava falando, da mulher, numa situação difícil, marcar a sua mão um X vermelho, chegar na farmácia e mostrar a mão e aquele X para o atendente ou para o proprietário, que de imediato vai tomar as providências necessárias e entrar em contato, ele já vai estar com o celular do lado, entrar em contato com a Polícia Militar. A Polícia Militar chega, então, usa seus protocolos e atende aquela mulher que está naquela situação muito difícil. Nós temos visto casos de mulheres que chegam às farmácias totalmente machucadas, quebradas, outras aviltadas psicologicamente, estão apavoradas e chegam também, e todas estão recebendo atenção. Mas a Polícia Militar também, muito parceira em Santa Catarina, através do Coronel Tonetti, já desde o início das nossas reuniões, ele participou e se dispôs, né, a auxiliar, a ser parceiro. Não é nem auxiliar, nós somos parceiros, hoje nós trabalhamos juntos, né? Auxiliar a campanha. O secretário de Justiça também, muito atencioso, veio até nós, veio às reuniões e se colocou também, aliás, secretário de Segurança Pública, perdoe, e veio e também se colocou à disposição, delegados vieram participar das reuniões, enfim, aqui em Santa Catarina está tudo organizado, e eu tenho a impressão que muitas mulheres, e aqui eu só gostaria de aproveitar esse espaço magnífico e dizer que nas farmácias, quando chegar um jovem, uma criança com o sinal vermelho, deve ser atendida, porque às vezes a mulher não consegue sair de casa, e ela é forçada a mandar alguém que a substitua, que a represente nesse momento tão complicado. E são muitos casos no país, em Santa Catarina tivemos um até um pouco atípico, mas um caso emblemático que foi assim recepcionado pelo país todo, a PM foi aplaudida, e nós estamos então em franco programa, né, em franca campanha, não assim, para a nossa felicidade, o que seria bom é que não tivesse nenhum registro, mas tendo os registros, nós estamos aí, juntamente, né, com a Associação de Magistrados Catarinenses também, e outras instituições para atender essa denúncia silenciosa, que é uma das formas, uma das armas que as mulheres têm para se defender. Gostaria de dizer também, para finalizar a minha fala, que o Portal da Violência contra a Mulher, na página do
Tribunal de Justiça está sempre à disposição para todos, com muitas informações a respeito da questão da violência, dos projetos, programas e campanhas. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço, desembargadora. É bem importante que todos saibam que existe na página do Tribunal de Justiça, essa aba da CEVID com todas essas informações que a doutora colocou, que são vitais para toda essa questão do enfrentamento, são informações importantes e que a gente tem que disseminar. Eu já passo a palavra para a doutora Renata de Castilho, para fazer as suas considerações. Doutora Renata, por favor, tem a palavra. Obrigada, Giane. Eu gostaria de dizer para todos, né, nessa comemoração do Agosto Lilás, que nesse mês de agosto também é o aniversário da Lei Maria da Penha, né, e que nós das comissões da OAB estamos muito engajadas nessas ações, né, sobre o combate à violência doméstica, e refletir por que a Lei Maria da Penha há que ser implementadas, como a desembargadora falou, nos congressos, né, nas assembleias e nas câmaras municipais, através de leis, né? Nós vemos as nossas deputadas, as nossas senadoras engajadas nas leis, né, projeto de leis para beneficiar as mulheres, e a falta de mulher no parlamento pode contribuir muito e contribui para que a Lei Maria da Penha não seja implementada em toda a sua totalidade, né? Então, por mais que elas se esforcem, né, nós sentimos que há uma dificuldade para aprovação de projetos de leis com matérias afins que protejam as mulheres ou que favoreçam as mulheres, né? Nós temos que ter a consciência de que as mulheres no parlamento vão dar, né, suporte a a implementação de todos os projetos, inclusive do Sinal Vermelho, porque com essa demanda que nós vamos ter, né, de denúncias, nós vamos precisar de casas-abrigos, nós vamos precisar de lugares e ações que favoreçam essas mulheres a denúncia e depois, na sequência, ficarem protegidas com seus filhos em algum lugar que elas possam retomar as suas vidas, né? Então, é importante também que a OAB, nós temos uma comissão OAB, vai à escola, que deve engajar também nas escolas esse tema né, de combater essa masculinidade tóxica e encorajar as mulheres para que saiam dessa situação, se percebam nessa situação de violência, tanto na sua casa quanto na sua comunidade, né? E nós vamos ter, eu gosto da fala da doutora Valesa, que é uma fala aberta, uma fala né, pontual, né, que ela mantém e que chega muito rápido, né, aos nossos sentimentos, e que mostra como o homem é cobrado, né, em sua masculinidade e tende a repetir, né, por isso um comportamento que às vezes eles mesmos não concordam, mas que replicam para se sentir pertencentes à casa dos homens, né? Então, nós temos que ter consciência de que nós podemos mudar isso, mudar também através das leis e percebermos que quanto mais políticas públicas para as mulheres dependem das mulheres na política, né? Nós temos que ter consciência disso e nós vamos ter no próximo painel da OAB um assunto também de mulheres e políticas que vai ser capitaneado pela doutora Regiane Sanches, que é da Comissão da Mulher Advogada. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todas e um bom dia a todas e muito obrigada, Giane, por comandar esse nosso painel.
Vamos ouvir, então, a doutora Valesca, né? Bom, Perfeito. então vou para minhas considerações finais. Então, queria ressaltar o quanto esses aspectos subjetivos e a questão das emocionalidades é bastante importante, tá? Uma das coisas que eu falei rapidinho, né, na minha primeira fala, é sobre a questão do silêncio. Eu queria destacar que o silêncio é um comportamento de gênero, gendrado, e que tem sentidos subjetivos muito distintos para homens e mulheres. Então, eu falei para vocês que os homens, eles se silenciam dentro da cumplicidade, na broderagem, na casa dos homens. Então, os homens protegem uns aos outros, mesmo em coisas que, às vezes, um não concorda com o outro, e que a gente precisa quebrar esse silêncio. E o silêncio que as mulheres aprendem é o silêncio de se calar para manter bem os outros e manter bem as relações. Então, desde que a gente é pequena, a gente aprende, não cria confusão, não brigue, não, deixa para lá. Não é à toa que doença, em aspas, né, mental de mulher é depressão e ansiedade. As mulheres implodem psiquicamente pelos não ditos. E a gente paga um preço muito caro. E eu estou falando tudo isso porque tem a ver aí com os exemplos que a desembargadora trouxe, né? A gente tem pesquisado o sentimento dos ciúmes. Como é que os ciúmes tem uma construção, uma configuração gendrada. O ciúme sentido e o ciúmes recebido têm sentidos completamente diferentes para homens e mulheres. Eu estou orientando uma aluna de doutorado que está pesquisando exatamente sobre isso. Então, só para vocês terem ideia, e tem uma live que está lá no meu canal do YouTube, quem tiver interesse nessa perspectiva para pensar a questão do gendramento, da saúde mental e das emocionalidades, é só entrar lá no canal, tem várias lives que a gente tem feito semanalmente. Mas para vocês terem uma ideia, o que apareceu na situação de ciúmes para as mulheres? Primeiro, existe uma desresponsabilização do ciúme sentido pelos homens. Em geral, as mulheres ressentem, em primeiro lugar, o ciúmes recebido como uma prova de amor. Então, se o cara sente ciúmes, a maioria diz assim, é porque ele se importa comigo. Quer dizer que ele faz questão de estar comigo. Vamos ler sobre o dispositivo amoroso. Realmente eu fui escolhida, é a chancela de que eu faço diferença. Há uma romantização dos ciúmes. Ele só passa a ser problemático quando ele é muito exacerbado. Na nossa linguagem aqui, quando o cara já está quase partindo para violência, e muitas vezes está violentando. Porque tem várias formas de fazer violência. Às vezes a violência vem com uma máscara de carinho. Existe opressão com carinho. Então, vou dar um exemplo que apareceu nas entrevistas. O cara começou a todo mês dar uma roupa nova para a mulher. 2 anos depois, ela olhou o guarda-roupa e falou, gente, de quem é esse guarda-roupa? Esse guarda-roupa não tem nada a ver comigo. Porque não tinha mais decote. O cara não falou para ela mudar de roupa, mas fez com que ela mudasse. Ela não ia dizer, não, muito obrigada. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. E uma coisa importante também, dentro do ciúmes recebido, é que as mulheres desresponsabilizam os homens. Então, quando o cara começa, nossa, esse decote, você ri demais. Quando ele conheceu, ele adorava o decote, adorava que ela era alegre, ria com todo mundo, adorava que ela dançasse, mas depois passa a problematizar. Você está muito assanhada, você conversa rindo para todo mundo, dando mole. O que acontece? Como a gente aprende que a gente é responsável por ter a relação e manter, as mulheres começam a se tolher. E isso é um ponto importante. Por quê? Isso vai acontecendo de uma forma insípida. De repente, a mulher chega 2 anos depois e diz, gente, quem é essa que eu me tornei? Eu morri em vida. Por quê? Esse é um ponto muito importante. A mulher entende, como ela quer evitar o mal-estar, tem aquele cara com aquela cara fechada chata, ela vai abrindo mão, vai abrindo mão, vai abrindo mão, e quando ela vê, ela está responsabilizada pelos ciúmes, ao invés de dizer, olha, se é um problema teu, vai se tratar. Então, isso tem a ver com os dispositivos, tá? E geralmente, os ciúmes que ela sente, há uma hiperresponsabilização. Então, a maioria das mulheres diz, nossa, mesmo quando o cara já traiu, isso é uma insegurança minha, eu preciso me cuidar. Se eu começar a reclamar, esse cara vai desistir de mim, porque ela não quer perder a relação. Então, a gente tem que começar a pensar como os afetos, como essas emocionalidades gendradas participam dessas situações de violência. E o ciúmes é um ponto importante para a gente entender o feminicídio, as violências, é algo muito recorrente, vocês sabem disso, e para a gente pensar as intervenções e saber o que a gente está fazendo, tá? Então, eu queria chamar a atenção nesse aspecto. E, por fim, deixar aí, quem tiver interesse em saber mais, então entre lá no canal do YouTube, a gente tem feito, como eu falei, lives semanais na minha página do Instagram, hoje mesmo vai ter uma, sobre a questão do desejo sexual em mulheres. 90% das mulheres, isso é um dado não só no Brasil, em relações com mais de 1 ano de relação, né, em relações prolongadas,
perdem o desejo sexual e somente 10 mantêm. Hoje nós vamos falar, já fizemos sobre as que não têm, vamos falar das 10 que têm. Semana que vem vai ser sobre violência contra a mulher e saúde mental, a live, é sempre quarta-feira às 9h30. E também entrem no blog do meu grupo de pesquisa, que é o Saúde Mental e Gênero. Tem vários artigos, vários livros para download gratuito e muitos textos lá sobre violência contra a mulher, emoções e impacto na saúde mental. Então, um beijo para vocês, muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Doutora Valesca, muito obrigada mais uma vez. E aí, agora já passando para o encerramento e as considerações finais, aqui o tempo passou muito rápido, eu acho que seria necessário muito mais tempo, né, mais 1 hora para a gente conseguir nos aprofundarmos aqui com relação ao tema, mas percebemos o quanto é importante que com cada especialidade que se aplique na prática, que se utilize esse conhecimento tão aprofundado dos especialistas na prática, porque aqui nós temos, como falou a doutora Renata, a questão do poder público, a participação das mulheres na política como sendo predominante. Temos, como falou a desembargadora Salete, a palavra empoderamento, né, que é uma palavra que já não está muito em uso, mas é a mulher se sentir segura com relação a todo o processo, se entender como vítima. Como falou a doutora Valesca, é uma questão postural também frente à relação, né, não se colocar numa necessidade tão grande de ter aquela relação se ela não for boa, né, ser independente da relação, ser ela mesma. Então, quantas coisas importantes, quantas coisas boas nós ouvimos aqui hoje. Eu me sinto honrada por ter feito parte desse painel. Deixo a palavra livre, caso alguém mais queira fazer alguma colocação. Se não, nós atingimos aqui o tempo. A doutora Valesca tem, então, um canal do YouTube com todos esses vídeos que são maravilhosos, né? Tem muita informação. O nosso Tribunal de Justiça tem a CVID, com um universo também de informações muito importantes. Então, gostaria de, como palavra final, dizer que o envolvimento de todos é fundamental. Não tem solução sem o envolvimento de todos. Não se pode esperar que o poder público faça sozinho, ou que o Tribunal de Justiça faça sozinho, ou precisa do papel da OAB, sim, também não pode fazer sozinha. Os psicólogos também não podem fazer sozinhos. E as partes envolvidas também não. Todas as partes envolvidas no processo são necessárias para que a gente consiga chegar ao resultado que a gente espera. A sociedade tem que se envolver. É um tema que tem que cada vez mais ser trazido, debatido e enfrentado, para que a gente possa cada vez mais cedo trabalhar para uma sociedade mais livre, mais justa e, portanto, mais feliz. Eu agradeço novamente as convidadas, a doutora Renata, minha parceira de comissão de enfrentamento, agradeço mais uma vez a OAB, doutor Rafael Orne, as comissões, a coordenadoria das comissões, doutor Pedro Miranda, a ESA, a todos os colaboradores que nos possibilitaram estar aqui hoje. Muito obrigada e foi um grande prazer estar com vocês. Um grande abraço.